Então, bom dia. Vamos dar continuidade, então, à nossa monitoria. E aí, vamos continuar falando sobre esse assunto que é tão importante, que são as forças de Stalin, né, gente? E, nossa, as forças de Stalin são realmente muito importantes. A gente tá falando disso desde o P2, entendeu? E aí, aqui no P3 a gente volta de novo a falar sobre as forças de Stalin, e elas são super importantes para a gente entender o que vai acontecer aqui no rim. Então, voltando aqui a relembrar vocês esses conceitos que todo mundo já conhece, nós temos então a pressão capilar, que é a pressão, né, que o líquido vai exercer nos vasos, a pressão colodosmótica, também chamada de pressão oncótica, também chamada de pressão osmótica do plasma, mas a pressão osmótica, né, no caso, que é a pressão das proteínas. Aí, a pressão do líquido intersticial, que é a pressão, né, que a gente vai ver que tem outro nome, mas que é a pressão hidrostática, que é a pressão do líquido, só que aqui vai ser fora dos vasos, aqui seria no meio intersticial, aqui dentro dos vasos, aqui no meio intersticial. E também a pressão colodosmótica do líquido intersticial, no caso das proteínas que tem no líquido intersticial. Isso aqui é só fazendo o link do que vocês acabaram de estudar no P2, porque aí a gente vai explicar aqui já falando, vou passar essa parte, porque aqui a gente já vai falar especificamente dessas pressões nos capilares glomerulares, que aqui é o que interessa a gente. Então, aqui no rim vai ter umas mudanças, vai ser mais específico, porque o rim ele vai ser diferente, né? Então, falando sobre as forças de Stalin. Então, aqui a gente tem a arteríola aferente e aqui a arteríola eferente. E para acontecer uma filtração, quando eu digo filtração, eu estou falando do quê? Eu estou falando da saída do líquido do sangue para dentro do espaço de Bowman. Então, isso aqui é a filtração, tá? A filtração é o que vai acontecer, né? A gente já falou das barreiras de filtração que tem, do endotélio, da membrana não é membrana basal, né, na verdade, da membrana basal e dos podócitos. Então, eles são a barreira de filtração, eles funcionam como filtro e a filtração vai acontecer nesse sentido. Para que a filtração possa acontecer, a pressão efetiva ela tem que estar positiva, mais 16 milímetros de mercúrio, ok? E aí, para isso, quem é que vai colaborar com essa pressão? A gente tem a pressão hidrostática do capilar glomerular, que a gente vai chamar de PGC, que é a pressão do capilar glomerular, né? E ela vai ser a principal pressão que vai atuar aqui, porque aqui ela vai ser no começo, aqui é o início do capilar, tá? Não tá escrito aqui, mas a figura A é o início do capilar e a figura B é o final do capilar, porque é diferente, muda. Então, no início do capilar, a pressão aqui vai estar 45, né? Se eu não me engano, essa figura aqui é do Linda, então o Linda traz que é 45, mas também tem outras referências que trazem que, na verdade, a pressão é 60, mas assim, isso aí varia, não é importante decorar o valor, mas saber que ela é maior, né? Aí tem essa pressão. Aí aqui no espaço de Bowman tem a pressão que o líquido que foi filtrado ele vai exercer, que aqui é de menos 19, porque tá acabando de ser filtrado, então é bem pouco, então a pressão é bem pequena. Mas aqui é a pressão, esse π aqui é a pressão. Peraí, não, na verdade isso aqui é outra coisa, gente. É isso aqui, ó. Pressão do espaço de Bowman. Deve estar em inglês isso aqui. Mas aí é a pressão hidrostática do
espaço de Bowman, que é a pressão que o líquido que foi filtrado vai exercer para empurrar o líquido, entre aspas, de volta. Lembrando a todos que quando eu falo de uma pressão hidrostática, a pressão... volta? Não sei como é que faz voltar. Peraí, gente.